Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo respiratório. Relembro a vocês que nós vimos, até a semana passada, o metabolismo anaeróbio, onde nós abordamos as vias glicólise, gliconeogênese, glicogenólise e glicogênese, sendo essas duas últimas duas vias metabólicas que diz respeito ao metabolismo de glicogênese. E também nós, numa aula anterior, nós também mostramos a relevância, a importância do ácido lático e como as células podem regenerar esse ácido lático produzido no tecido muscular durante o processo de contração muscular. Essa regeneração, é bem verdade, a gente conhece como ciclo de Cori, e aí ela integra tanto o tecido muscular como também integra o tecido hepático. O tecido muscular ele é responsável pela contração, pelo metabolismo anaeróbio e consequente produção de ácido lático. E aí esse ácido lático ele é liberado na circulação e é absorvido pelo tecido hepático, pelo fígado, onde as células do fígado absorvem e convertem esse ácido lático em glicose, que é novamente liberada no sangue, para que os tecidos possam a glicose e produzir energia. Bom, tendo visto o metabolismo anaeróbio, hoje a gente começa o metabolismo aeróbio, aquele metabolismo onde nós observamos a necessidade do oxigênio. É verdade que nem todas as vias metabólicas aeróbias possuem reações em que o oxigênio é empregado. Existem vias, como a via que nós vamos ver agora, que é o ciclo de Krebs. Ele é dependente do oxigênio, mas nenhuma das reações que ocorrem no ciclo de Krebs é dependente do oxigênio, melhor dizendo. Possui o oxigênio, tem participação do oxigênio em suas reações. Okay? Então, o ciclo de Krebs ele é conhecido também como ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Tá? Ele foi descoberto por Hans Krebs, esse senhor que está aqui no canto direito superior. Tá? Hans Krebs ele era alemão, ele era um judeu alemão, que por conta da política antissemita do ditador, do nazista Adolf Hitler, em 1933 ele foi expulso do seu laboratório da Universidade de Freiburg. E em 1935, ele aceitou uma posição de professor temporário na Universidade da Inglaterra. 18 meses depois, olha que interessante, Hans Krebs desvendava os segredos do ciclo do ácido cítrico, e mais tarde recebeu o seu nome, ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs ele pode ser chamado, mais uma vez, de ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ainda ciclo do ácido cítrico. Tá? Em 1945, ele se tornou professor de bioquímica da Universidade de Sheffield. Notem que presentão, a política antissemita, a política discriminatória, preconceituosa de Hitler, deu para a Inglaterra. É um grande pesquisador que contribuiu enormemente para desvendar os mistérios, os segredos do metabolismo, do início do metabolismo aeróbio, tendo em vista que o ciclo de Krebs ele podemos dizer que ele é a primeira via metabólica do metabolismo aeróbio, mas se nós formos pensar no metabolismo geral, ele é uma via metabólica intermediária, porque ele se localiza entre a via glicolítica e a cadeia transportadora de elétrons. Bom, em 54 ele se transferiu para Cambridge e hoje ele
né? Hoje em dia ele é mundialmente conhecido, óbvio que ele não está mais entre nós, mas ele é mundialmente conhecido, tendo uma via metabólica, né, com o seu nome. O ciclo de Krebs ele é realizado nas mitocôndrias, tá? Então, aqui a gente tem duas fotografias de mitocôndrias, né? Aqui, na verdade, de duas células, né? E aqui eu tenho uma mitocôndria, então toda essa região aqui, né? Esse compartimento fechado é uma mitocôndria, né? As mitocôndrias, elas estão presentes em todos os organismos eucarióticos. Em bactérias não existe a mitocôndria, né, mas existem as enzimas envolvidas no ciclo de Krebs. Então, bactérias que são aeróbias, elas são capazes de realizar o ciclo de Krebs. Não possuem mitocôndria, mas elas possuem as enzimas. A mitocôndria, ela possui um genoma próprio, o que reforça a teoria endossimbiótica da evolução celular. Então, não sei se vocês se recordam, se vocês já estudaram isso alguma vez na vida de vocês, mas a teoria endossimbiótica, ela significa que as células eucarióticas primitivas, isso há bilhões de anos atrás, elas foram capazes de fagocitar, vamos dizer assim, né, ou melhor, de uma forma mais simples, englobar, absorver uma bactéria que era capaz de realizar a respiração celular. Então, durante a evolução, as células eucarióticas, tendo absorvido essas bactérias aeróbias, ela passou a utilizar o oxigênio, passou a ser capaz de utilizar o oxigênio, né, a realizar novas reações químicas por conta da presença do oxigênio, e também a controlar essa mitocôndria, porque hoje nós sabemos que, embora a mitocôndria tenha um genoma próprio, boa parte, vamos dizer assim, das proteínas existentes na mitocôndria são sintetizadas a partir da informação genética que se localiza no DNA nuclear, no genoma nuclear. Então, mais uma vez, embora a mitocôndria tenha um genoma próprio, que é responsável pela síntese, por codificar proteínas importantes para o metabolismo realizado na mitocôndria, importantes para a fisiologia da mitocôndria, em grande parte de outras vias metabólicas, né, algumas outras proteínas, elas são sintetizadas por um genoma nuclear, tá? Além do ciclo de Krebs, outros processos metabólicos ocorrem no interior das mitocôndrias, então não é só o processo a via metabólica ciclo de Krebs que ocorre dentro da mitocôndria, mas existem outros processos de importância muito grande, tais como a fosforilação oxidativa, a cadeia transportadora de elétrons, tudo isso ocorre dentro no interior da mitocôndria. A degradação, a degradação de ácidos graxos, né, que nós chamamos de beta-oxidação de ácidos graxos, também ocorre no interior da mitocôndria. E a quantidade de mitocôndrias em uma célula depende do estado fisiológico que a célula se encontra. Então, uma célula é capaz de produzir mais ou menos mitocôndrias. Por quê? Porque dependendo da necessidade em que a célula se encontre, as mitocôndrias elas têm capacidade de autorreplicação. O que significa isso? Elas têm capacidade de se dividir dentro de uma mesma célula. Então, nós vamos encontrar células que têm uma riqueza muito maior de mitocôndrias do que outras células. E é bem verdade que tecidos musculares que são adaptados a realizar atividades aeróbias, elas possuem uma quantidade de mitocôndrias maior do que o tecido muscular, que não realiza o metabolismo aeróbio. Em outras palavras, que não é adaptado em realizar uma grande demanda de energia proveniente do metabolismo aeróbio. Tá? Nessa figura aqui, a gente vê algumas partes da mitocôndria, né? Então, aqui nós vemos dois folhetos, né? Na verdade, a membrana mitocondrial era formada por uma membrana externa, né? Outer membrane, né? Membrana externa,
e uma membrana interna, inner membrane, membrana interna. Então, aqui dá para ver perfeitamente, né, a membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna. Para dentro da mitocôndria, nós vamos encontrar projeções da membrana mitocondrial interna, que nós chamamos de cristas mitocondriais. Essas cristas mitocondriais, elas invadem, elas se projetam no interior da mitocôndria, vamos dizer assim, da matriz, né? Se projetam para a matriz mitocondrial, e com isso nós podemos chamar essas projeções de cristas mitocondriais. Então, o citoplasma da mitocôndria é chamado de matriz mitocondrial, né? E as cristas mitocondriais são projeções da membrana mitocondrial. Existe diferença entre membrana mitocondrial externa e interna? Existe. A membrana mitocondrial externa, ela é pouco seletiva e muito permeável. Então, ela não controla muito o que está no citoplasma, né, no citossol das células, e o que fica entre as membranas da mitocôndria, o que fica entre a membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna, e que nós chamamos de espaço intermembrana. Tá? No entanto, a membrana mitocondrial interna ela é muito seletiva e pouco permeável. Então, é a membrana mitocondrial interna que controla, né, o trânsito de metabólitos entre o citoplasma ou o espaço entre membranas e o interior da mitocôndria, que seria a matriz mitocondrial. Bom, quando a gente fala de ciclo de Krebs, a gente tem que lembrar que o ciclo de Krebs é a primeira etapa do metabolismo aeróbio. Então, as fontes de nutrientes que podem alimentar o ciclo de Krebs, as fontes de nutrientes que podem alimentar o metabolismo aeróbio, pode vir de fontes glicídicas, lipídicas ou proteicas. Então, se a gente pensar nos lipídios, os lipídios durante o processo de degradação, eles vão liberar intermediários que vão ser absorvidos pela mitocôndria. Isso a gente vai ver numa outra aula. E o mesmo para as proteínas. Quando são degradadas, elas liberam os aminoácidos. Como nós já falamos numa aula anterior, os aminoácidos sofrem um processo de desaminação oxidativa, então eles perdem dopamina, e aí é formado um composto que é chamado de alfa-cetoácido. E aí esse alfa-cetoácido ele pode entrar no ciclo de Krebs, né? Esses intermediários alfa-cetoácidos, eles podem entrar no ciclo de Krebs, eles podem alimentar o ciclo de Krebs em etapas distintas, etapas diversas. Mas, por outro lado, se a gente pensar no metabolismo glicídico, né, numa fonte glicídica, a gente tem que entender que todo glicídio ele precisa ser metabolizado primeiramente pela via glicolítica. E nós sabemos que a via glicolítica gera 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de ATP por rendimento final, né, por molécula de glicose. Então, em metabolismo aeróbio, o piruvato que é formado, ele sempre vai entrar na mitocôndria, e na mitocôndria esse piruvato ele vai ser descarboxilado oxidativamente a acetil-CoA. Tá? Então, quando eu falo descarboxilado oxidativamente, a gente pode particionar, a gente pode dividir esse nome comprido, né? Então, quando o piruvato ele é descarboxilado, ele perde um carbono, e esse carbono sai na forma de CO2. Quando o piruvato ele é oxidado, ele perde elétrons, e esses elétrons vão ser absorvidos, vão reagir com o NAD+, gerando NADH. A gente não pode esquecer que, ao final da via glicolítica, nós temos 2 piruvatos. Então, sempre 2 moléculas de acetil-CoA serão produzidas numa etapa que nós chamamos de preparatória para o ciclo de Krebs. Essa reação, ela não faz parte do ciclo de Krebs. Ela é catalisada por uma enzima, que é chamada de piruvato deshidrogenase. Então, na verdade, essa enzima não é uma enzima somente com estrutura terciária, né, para vocês se lembrarem um pouco das aulas, né, de proteína,
Uma proteína que tem somente estrutura terciária é aquela proteína que tem uma única cadeia polipeptídica. E esse não é o caso da piruvato deshidrogenase. A piruvato deshidrogenase é um complexo proteico que utiliza diversas coenzimas e que todas essas coenzimas participam da reação de descarboxilação, saída, né, perda de um carbono, oxidativa, né, perda também de elétrons, que esses elétrons vão para o NADH. Isso já ocorre onde? Na matriz mitocondrial, já ocorre no interior da mitocôndria. Então, houve a formação de acetil-CoA, tá? Então, aqui, o complexo piruvato deshidrogenase, só para a gente ver, né, que o piruvato ele é descarboxilado oxidativamente acetil-CoA, o delta-G negativo dessa reação, né? Então, isso impulsiona as reações, tá? E aqui os grupamentos, né, importantes para essa reação. Então, nós encontramos coenzima A, encontramos a nicotinamida adenina de nucleotídeo, PPP, timina pirofosfato, lipoato, FAD, que é a flavina adenina de nucleotídeo, tá? E o NADH. Só que o NADH ele é oriundo do quê? Da redução do NAD+. O piruvato perde elétrons, esses elétrons perdem 2 elétrons, esses 2 elétrons, né, interagem com o NAD+, com a forma oxidada, né, da nicotinamida de nucleotídeo, e esse NAD+, ele acaba se reduzindo com esses elétrons, formando NADH. E aí, o produto final da reação é CO2 e a molécula de acetil-CoA. Legal? Isso aqui é só a estrutura da coenzima A, para vocês verem o tamanho e a complexidade da coenzima A, que é uma das coenzimas da enzima piruvato deshidrogenase. Não esquecendo que timina pirofosfato, lipoato, isso são provenientes, são fontes, né? Essas coenzimas, elas são absorvidas da nossa dieta, né? São oriundas de vitaminas. Então, é importante a gente sempre ter uma dieta balanceada para que esses nutrientes eles possam ser modificados e inseridos nas enzimas do nosso corpo para que eles auxiliem o processo de catálise enzimática. Aqui é bastante complexo, eu não vou trabalhar muito com vocês isso, cada etapa, né, mas isso aqui é um mecanismo enzimático da piruvato deshidrogenase. Então, notem que aqui entra o piruvato, então nós vemos aqui em amarelo uma subunidade, em verde a segunda subunidade, e em rosa ou vermelho a terceira subunidade. Isso mostra que a piruvato deshidrogenase é um complexo proteico formado por mais de uma cadeia polipeptídica. E cada cadeia polipeptídica vai participar, ó, aqui, ó, a primeira subunidade, uma das cadeias polipeptídicas da piruvato deshidrogenase, ó, que é chamada de E1, ela catalisa o quê? A descarboxilação, né? E aí o segundo e a terceira aqui, ó, terceira subunidade, a terceira cadeia polipeptídica da piruvato deshidrogenase, aqui nesse esquema, né, vamos dizer assim, ela que realiza o quê? A reação de oxidação, né? Aqui o NAD+, forma oxidada, e o NADH, forma reduzida. Então, são vários os grupamentos, né? Aqui as coenzimas que auxiliam a piruvato deshidrogenase, as subunidades da piruvato deshidrogenase, em catalisar a reação química que converte o piruvato em acetil, grupamento acetato aqui, acetil coenzima A, grupamento acetato ligado à coenzima. Como nós falamos, o ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial, né? Existe o primeiro, né, a primeira molécula, o primeiro intermediário do ciclo de Krebs, ele é formado a partir da condensação entre o acetil-CoA e o oxaloacetato, e aí forma-se citrato. Então, entendam que o acetil-CoA é uma molécula, né, de 2 carbonos, é um acetato, aqui, ó, 2 carbonos representados por essas duas esferas ligadas, né, ligado à coenzima A,
e se condensa o oxalacetato, que é uma molécula de 4 carbonos, olha, 4 esferas. E aí dá origem ao citrato. Então, a partir do citrato, que é o primeiro intermediário do ciclo de Krebs, vai ocorrer diversas reações químicas que vão regenerar aqui o oxalacetato. Daí o nome ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs ele se inicia com o oxalo se condensando no acetato e, ao final do ciclo de Krebs, ele regenera o oxalacetato para uma nova rodada. Nunca esquecendo que esse oxalacetato aqui, nós vimos numa aula anterior, nós vimos quando nós estudamos a via gliconeogênese, esse oxalacetato ele também pode ser desviado do ciclo de Krebs, tá? Ele pode ser desviado dessa via, pode ser deslocado dessa via para a formação de glicose. E com isso, os níveis de oxalacetato podem cair demasiadamente para que o ciclo de Krebs ele se processe, né? Ele ocorra de forma veloz. Tá? Mas isso eu devo voltar a falar numa aula, ou hoje, né, na aula de agora, ou numa aula futura. Bom, ao final do ciclo de Krebs, né, de todas as reações existentes de Krebs, que nós vamos ver mais à frente cada uma delas, existe a liberação de 2 carbonos, tá? Por molécula de acetil-CoA. Nunca esquecendo que, quando a glicólise ela chega ao seu fim, existem 2 moléculas de piruvato. Então, uma molécula de 6 carbonos, que é a glicose, dá origem a 2 moléculas de 3 carbonos, que é o piruvato. Então, a etapa preparatória para o ciclo de Krebs é a reação catalisada pela piruvato desidrogenase. Ela provoca uma descarboxilação oxidativa e forma o acetil-CoA, que tem 2 carbonos. Então, na verdade, existem 2 moléculas de acetil-CoA por molécula de glicose. Tá? Então, o citrato formado ele vai ser processado pelo ciclo de Krebs, vão existir vários intermediários no ciclo de Krebs. É bem verdade que esses intermediários vão ser formados por enzimas distintas, nós vamos ver mais à frente, mas existe a liberação de 2 moléculas de CO2 por molécula de acetil-CoA. Então, na verdade, aqui nós temos o quê? 2 carbonos sendo saindo, né, sendo liberados, e nós sabemos que existem 2 moléculas de acetil-CoA. Então, na verdade, para essas 2 moléculas de acetil-CoA vão ser liberados o quê? 4 carbonos. Sabendo que o piruvato são 2 piruvatos e que eles sofrem descarboxilação oxidativa, também saem 2 carbonos. Então, aqui, né, no ciclo de Krebs, a gente vê que existe a quebra e oxidação completa da glicose. É no ciclo de Krebs que ocorre, né, a quebra e oxidação completa da molécula de glicose, saindo, né, sendo liberados 6 moléculas, 6 carbonos, 6 átomos de carbono na forma de CO2. Né? 4 dentro do ciclo de Krebs, tá? E 2 na etapa preparatória, aqui. E 2 aqui na etapa preparatória. Tá legal? São 2 porque são 2 piruvatos por molécula de glicose. Vamos lá. É produzido também ATP, mas isso daqui eu vou deixar para a gente conversar um pouco mais por conta dessa figura. Né? A gente vai encontrar figuras que mostram que o ciclo de Krebs não gera ATP, gera GTP. Tá? Só que esse GTP ele pode ser convertido em ATP por uma enzima. Isso a gente vai ver mais na frente. E também o ciclo de Krebs ele produz 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2. Não esquecendo que FADH2 e NADH são carreadores de elétrons, que vão ser muito importantes. Então, um outro processo que vem logo a seguir no ciclo de Krebs se chama cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, são carreadores, né? O NAD+, o FADH2 e o NADH, né? Que é a forma reduzida, são as formas reduzidas do FAD e do NAD+, eles são carreadores de elétrons. Então, por molécula de acetil-CoA é produzido, liberado 2 moléculas de CO2, uma molécula
que pode ser, pode ser uma moeda energética, e 3 moléculas de NADH e uma de FADH2. Isso por molécula de acetil-CoA. Se a gente lembrar, por molécula de glicose, né, quebrada e oxidada, são geradas 2 de piruvato, em seguida 2 de acetil-CoA. Por molécula de glicose, o ciclo de Krebs vai gerar o quê? 2 moléculas de FADH2 e 6 moléculas de NADH. Aqui é uma outra visão do ciclo de Krebs, e aqui a gente já tem o nome dos substratos, perdão, não posso chamar o nome dos substratos, mas o que eu queria dizer era o nome dos intermediários metabólicos e também o nome das enzimas que são responsáveis por catalisar as transformações químicas, né? Responsáveis pela catálise enzimática. Então, aqui, ó, notem que a etapa comprometedora ela não faz parte do ciclo de Krebs. Então, o piruvato dá origem à molécula de acetil-CoA. Mais uma vez, se nós pensarmos que esse piruvato ele vem da molécula de glicose, aqui nós teríamos 2 moléculas de piruvato e, consequentemente, 2 moléculas de acetil-CoA. E aí, quando essas moléculas de acetil-CoA entrarem no ciclo de Krebs, tudo aqui vai estar o quê? Dobrado, né? Porque são provenientes de acetil-CoA. Bom, então, a primeira reação é a reação de condensação da acetil-CoA com o acetato, né? Essa enzima citrato sintase, e gera citrato. Daí o nome, né? Ciclo do ácido cítrico. E aí esse citrato ele sofre uma isomerização, depois ele sofre uma reação de oxidação, outra reação de oxidação, né? É gerado succinato, outra reação de oxidação e mais uma de oxidação. Bom, o que eu quero tirar daqui? O que a gente pode tirar de importante dessa figura? E vocês podem estar observando, né, que existem, né, algumas enzimas que estão marcadas, né, com um oval, né, em vermelho. Então, essas enzimas aqui, elas são muito importantes para o ciclo de Krebs. Por quê? Elas são pontos de controle para o ciclo de Krebs. Então, da mesma forma que a glicólise, gliconeogênese, glicogenólise e glicogênese sofrem controle enzimático, o ciclo de Krebs também sofre controle enzimático. Tá? Então, essas 4 enzimas são as enzimas responsáveis por controlar o fluxo do ciclo de Krebs. Nunca esquecendo que numa célula eucariótica aeróbia, o ciclo de Krebs nunca vai parar. Mas o ciclo de Krebs ele pode ter a sua velocidade aumentada, como também pode ter a sua velocidade diminuída por conta de inibição ou redução de substrato, redução de intermediários que alimentem o ciclo de Krebs. Tá? E esses 2 outros pontos aqui são pontos importantes em que existe geração, né, ou de energia, de moeda energética, ou de poder redutor. A outra imagem, a gente pode ver o nome das enzimas, né, a citrato sintase, a comitase, né, isocitrato desidrogenase, alfa-cetoglutarato desidrogenase. Isso é uma figura, né, do Lenin, e que vocês também podem encontrar isso com facilidade na internet. Mas o legal daqui é que mostra exatamente o quê? O que acontece com o acetil-CoA quando ele se condensa ao oxalacetato? Olha, de 2 carbonos, ele passa a ter o quê? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 carbonos. Não, perdão, 6 carbonos, né? Tem 2 aqui, 4 carbonos, então passa a ser citrato com 6 carbonos. Existe aqui uma reação de desidratação, vocês estão vendo saindo de água, depois uma reação de hidratação, né? E aqui a primeira liberação da molécula de CO2 e primeira reação também de quê? De oxidação, onde forma-se NADH. Então, se sai CO2 aqui, se sai um carbono e tem formação de NADH, é porque o substrato ele se oxida. Então, essa aqui é uma reação de descarboxilação oxidativa. Tá? A enzima seguinte, a alfa-cetoglutarato desidrogenase, ela catalisa o mesmo tipo de reação. Pega o alfa-cetoglutarato e descarboxila ele oxidativamente, formando
succinil-CoA. Então, se ele é descarboxilado, ele libera CO2, e se ele é oxidado, ele libera os elétrons, né? O alfa-cetoglutarato perde os elétrons, e esses elétrons são, então, transferidos para a molécula de NAD+, gerando, assim, NADH. Então, aqui a gente já tem o quê? 2 moléculas de NADH formadas, e o acetil-CoA que entrou, olha, notem que os 2 carbonos que entraram no ciclo de Krebs, aqui, provenientes do acetil-CoA, já saíram do ciclo de Krebs. Então, daqui para diante, são reações para quê? Para regenerar o oxaloacetato. Notem que aqui já tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá? Então, do succinil-CoA até o oxaloacetato são reações de regeneração, né, do oxalo para regenerar o oxaloacetato. Mas é bem verdade que existem reações que são muito importantes, como, por exemplo, essa reação aqui, tá, da succinil-CoA sintase, que gera GTP. Tá? E que esse GTP, por uma quinase, pode transformar o GTP, na verdade, né, vai transferir o fosfato rico em energia do GTP para quem? Para o ADP, formando ATP. Então, a gente tem que entender que o ciclo de Krebs, ele não gera energia na forma de ATP, ele gera GTP. Só que esse GTP ele pode ser utilizado para a formação de ATP. Então, se algum cálculo de rendimento energético, né, de produção de energia por molécula de glicose, é importante que a gente entenda que o ciclo de Krebs ele não produz energia na forma de ATP. Tá? Bom, uma vez o succinato sendo formado, ele vai ser oxidado, né, a fumarato, e aí os elétrons vão ser importantes para a redução do FAD. E assim gera-se FADH2. Então, até fumarato, nós temos a produção de 2 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e uma molécula de GTP. Tá? E é bem verdade que os 2 carbonos do acetil-CoA já saíram aqui nessas 2 reações de descarboxilação oxidativa, né, catalisados pela isocitrato e alfa-cetoglutarato deshidrogenado. Então, só para vocês terem uma maior clareza, sempre quando nós encontrarmos uma enzima chamada de desidrogenase, essa enzima vai catalisar uma reação de oxidorredução. Tá legal? Bom, uma vez o fumarato ele vai sofrer uma hidratação, gerando malato, e aí o malato ele vai ser oxidado a oxaloacetato. E quando o malato é oxidado a oxaloacetato, quando ele é oxidado a oxaloacetato, forma-se mais uma molécula de NADH. Então, no final do ciclo de Krebs, o que nós temos? Regeneração do oxaloacetato, produção de 3 moléculas de NADH, uma de FADH2 e uma molécula de GTP, por molécula de acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs. Se a gente for calcular por molécula de glicose, né, como eu falei, é no ciclo de Krebs que a glicose é totalmente quebrada e oxidada onde? No ciclo de Krebs. Então, começa a ser quebrada e oxidada lá na via glicolítica, mas ela é totalmente quebrada e oxidada no ciclo de Krebs. Então, por molécula de glicose, você vai ter o quê? 2 moléculas de acetil-CoA. Então, tudo que foi gerado no ciclo de Krebs por molécula de glicose vai ser o quê? Em número dobrado. Então, vão ser 6 moléculas de NADH, 2 de FADH2 e 2 GTPs por molécula de glicose. Não esquecendo o que a glicose gera lá na via glicolítica. Tá legal? Então, produção energética do ciclo de Krebs é nula, né? É zero. Mas é bem verdade que ela forma intermediários metabólicos, 3 moléculas de NADH, uma de FADH2, um GTP por molécula de acetil-CoA, que são extremamente importantes para a produção de energia na forma de ATP. Nós vamos ver que esses carreadores de elétrons, né, o NADH, o FADH2, eles vão conduzir, eles vão carregar esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, e aí a gente vai ver que na cadeia transportadora de elétrons vai ocorrer a transferência de elétrons, e durante a transferência de elétrons vai ocorrer a formação de um gradiente de prótons,
Quando esse gradiente de prótons for utilizado pela mitocôndria, vai impulsionar a geração de ATP, a síntese de ATP, por uma enzima que é chamada F0 F1 ATP sintase. E aí gera-se ATP. Então, quanto maior a quantidade de NADH, quanto maior a quantidade de FADH2, maior vai ser a quantidade de ATP que vai ser gerado pela mitocôndria. E aqui foi o que eu falei para vocês. O GTP é formado na via glicolítica, na via glicolítica no ciclo de Krebs, então não existe produção de ATP no ciclo de Krebs, existe sim a produção de GTP. Sendo que esse GTP, por essa sinase, esse GTP pode, né, ter o seu fosfato rico em energia transferido para o ADP e aí gera-se ATP. Tá legal? Mas o ciclo de Krebs não produz ATP. Bom, aqui é uma outra vista, né, do ciclo de Krebs, né, a mesma coisa, mostrando os pontos de geração de NADH, liberação de CO2, o ponto aqui, ó, de geração de GTP, sendo que o fosfato rico em energia do GTP pode ser transferido para o ADP por uma sinase, e aí você tem formação de ATP. Tá? Formação de FADH2 também, mais uma molécula de NADH e oxalacetato sendo regenerado. Bom, então o ciclo de Krebs, né, como nós vimos, de forma bem rápida, simples, resumida, não é uma via metabólica em que as reações catalisadas pelas enzimas que realizam, né, responsáveis pelo ciclo de Krebs, utilizem o oxigênio. Mas é bem verdade que esse oxigênio vai ser extremamente importante como aceptor de elétrons desses carreadores de elétrons gerados no ciclo de Krebs. Então, se em um determinado momento não existir oxigênio, esses carreadores não vão conseguir transferir esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, né, que vai ser a responsável por mediar, né, intermediar a transferência de elétrons do NADH e FADH2 para o oxigênio. Então, se não tem oxigênio, esses carregadores de elétrons, NADH e FADH2 gerados no ciclo de Krebs, eles vão estar sempre reduzidos. Tá legal? Então, embora o ciclo de Krebs não utilize o oxigênio nas suas reações, tá? O oxigênio é extremamente importante para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele é dependente do oxigênio. Mas isso não significa que o oxigênio seja utilizado pelas reações catalisadas pelas enzimas no ciclo de Krebs. Bom, então aqui é uma visão geral do metabolismo. Né? Então, o que nós estudamos até agora? Nós temos o metabolismo anaeróbio, né? a glicose sendo processada, já sendo quebrada, e já tem o início de oxidação da glicose, né? Porque já tem formação de NADH na glicose, né? Então, se existe a formação de NADH, é porque a glicose já começou a ser oxidada. Então, a via glicolítica, a glicólise, ela quebra e oxida primariamente a glicose em piruvato. Óbvio que existem várias reações, vamos falar a verdade, né? Existem várias reações para a formação de piruvato. Depois, o piruvato ele é descarboxilado oxidativamente a acetil-CoA, né? Também já tem aqui a liberação de elétrons, né? E esses elétrons eles estão indo para quem? Os carreadores. No caso aqui, também é o NADH. Então, forma NADH na glicólise, NADH na etapa preparatória. E quando a acetil-CoA ele entra no ciclo de Krebs, né? Porque ele se condensa com oxalacetato formando citrato, as reações do ciclo de Krebs vão gerar um grande poder redutor. Então, várias moléculas de NADH e FADH2, né, vão ser produzidas. Isso por moléculas de glicose. Então, a gente pode até fazer uma conta aqui. Ó. Por molécula de glicose, ó, você tem 2 moléculas de NADH aqui. Você também tem mais 2 moléculas de NADH, né, nessa etapa preparatória. E você tem 2 piruvatos. No ciclo de Krebs, você tem 1, 2, 3, né? 3 NADHs
por molécula de acetil-CoA, sabendo que são 2 acetil-CoAs que vêm da glicose, né, que são produzidos a partir da glicose, você passa a ter 6 moléculas de NADH. Então, 6 NADHs do ciclo de Krebs, mais 2 NADHs da etapa comprometida da etapa preparatória, né? Então, 6, 8, e mais 2 da via glicolítica, 10 moléculas de NADH que são formadas da glicose, da quebra e oxidação completa da glicose. Tá? E também a gente não pode esquecer das 2 moléculas de FADH2 que são produzidas no ciclo do ácido cítrico, por conta das 2 moléculas de acetil-CoA que são produzidas a partir da molécula de glicose. Tá? Então, se a gente for pensar numa questão de número de carbonos por molécula, então a gente começa com uma de 6 carbonos, passa para 2 de 3, depois 2 de 2, e aí esses carbonos eles são liberados na forma de CO2. E é por isso que a gente, né, expira CO2 na nossa respiração. Tá legal? É por conta dessas reações aí do ciclo de Krebs, do metabolismo energético. Tá ok? E aí, como eu falei para vocês, isso vai ser o tema da nossa próxima aula, esse NADH e o FADH2, eles vão carregar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. E aí, essa cadeia transportadora de elétrons, ela é dependente de quem? Do oxigênio. Porque o oxigênio, ele é um forte receptor, um forte aceptor de elétrons. E aí, quando o oxigênio ele é totalmente reduzido, quando ele recebe 4 elétrons, ele se transforma numa molécula de água. Tá? E aí, essa cadeia transportadora de elétrons, ela vai provocar um gradiente de prótons, que a gente vai ver isso com mais calma na nossa próxima aula, para a formação de quê? De ATP. Bom, esse aqui é o balanço final das vias, né, glicolíticas do ciclo de Krebs, é mais ou menos o que eu estava mostrando para vocês. Então, o número de ATP, né, ou com enzimas reduzidas, né, então, onde se perde ATP, onde se gasta ATP, onde se produz ATP, e onde, né, se produz NADH, FADH2, tá legal? Ou GTP. Então, aqui é o número de ATP gerado por cada um desses elementos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui ó, a reação de piruvato a 2 acetil-CoA, né? 2 piruvatos a 2 acetil-CoA, catalisado pelo complexo piruvato-hidrogenase, é formado por 2 moléculas de NADH. E essas 2 moléculas de NADH, quando transferirem seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, vai gerar um gradiente de prótons que vai ser responsável por gerar uma energia suficiente para a síntese de 5 moléculas de ATP. Então, se a gente for fazer uma estequiometria, né, uma razão, né, nós vamos ter o quê? 2,5 moléculas de ATP sendo produzidas por molécula de NADH. E no caso do FADH2, nós vamos ter o quê? 1,5 moléculas de ATP produzidas por quem? Por cada molécula de FADH2. Por que essa diferença se ambos os carregadores de elétrons, né, NADH e FADH2, são capazes de carregar 2 elétrons? Né? Por que essa diferença de rendimento, né, de 5, né, de 2,5, né, e 1,5 ATPs por molécula de NADH e FADH2, respectivamente? Isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Como eu falei para vocês, eu vou até voltar aqui nesse slide, tá? O ciclo de Krebs ele pode ser alimentado por outras fontes. Então, aqui nós temos os ácidos graxos. Né? Esses ácidos graxos são provenientes de quem? Dos triglicerídeos. Então, os triglicerídeos eles têm em sua composição um esqueleto central de glicerol e 3 ácidos graxos. O glicerol é um carboidrato, então ele pode ser metabolizado pela glicólise. E os ácidos graxos, eles não podem ser metabolizados pela glicólise. Eles são beta-oxidados no interior da mitocôndria, formando acetil-CoA. E aí, esse acetil-CoA pode entrar no ciclo de Krebs e gerar uma quantidade muito grande de energia. Já os aminoácidos, que são provenientes das proteínas, esses aminoácidos podem alimentar o ciclo de Krebs por formação de acetil-CoA ou de outros intermediários internos aqui no ciclo de Krebs. Então, isso aqui não é
esses aminoácidos não são exclusividade, né, entrarem no ciclo de Krebs como acetil-CoA, não. Existem alguns aminoácidos que podem entrar no meio aqui do ciclo de Krebs em alguns intermediários do ciclo de Krebs. Tá? Isso mostra o quê? Que o metabolismo de lipídios e o metabolismo de proteínas ele é estritamente dependente de quem? Do metabolismo aeróbico, diferente dos carboidratos. Carboidratos ele pode ser metabolizado anaerobicamente, pela via glicolítica, né? Ou aerobicamente, como é o que nós estamos vendo agora. Aqui glicose, ciclo de Krebs, e aqui a parte, né, onde se utiliza o oxigênio. Ácidos graxos provenientes dos lipídios e aminoácidos provenientes das proteínas, eles não são inicialmente metabolizados pela via glicolítica. Eles são processados por outras vias metabólicas que vão resultar na formação de acetil-CoA, que pode entrar no ciclo de Krebs. Bom, então aqui é um exemplo, ó, diversos aminoácidos, né, aqui, ó, triptofano, tirosina, fenilalanina, cisteína, glicina, serina, aspartato, asparagina, né? Eles podem entrar como oxalacetato no ciclo de Krebs. Ó. Eles, assim, primeiramente, eles são convertidos em fosfenolpiruvato, depois o fosfenolpiruvato pode ser convertido em oxalacetato e, com isso, alimentar o ciclo de Krebs. Da mesma forma que o ciclo de Krebs, ele também pode alimentar outras vias metabólicas com seus substratos. Ó, o citrato ele pode ser utilizado para a síntese de ácidos graxos e esteróides, né, o alfa-cetoglutarato pode ser utilizado para a síntese de glutamato, succinil-CoA pode ser utilizado para a formação do grupo M, grupamento M, que vocês devem ter visto onde? Lá no primeiro módulo, quando se fala de hemoglobina ou quando se fala de mioglobina. Hemoglobina é o quê? A proteína que transporta o oxigênio pelo sangue. E a mioglobina é a proteína que transporta o oxigênio no tecido muscular. E ambas proteínas possuem um grupamento M. Para você formar um grupamento M, você precisa de porfirina e que o succinil-CoA é um intermediário inicial desse grupamento. Para mostrar para vocês como o metabolismo energético, né, forma-se intermediários extremamente importantes, não somente para a produção de energia, mas também para a síntese de moléculas de interesse biológico, moléculas de importância biológica para a célula, tá? E para o organismo. Né? Bom, quais são as principais reações anapleróticas e o que é uma reação anaplerótica? A gente pode entender a reação anaplerótica como uma reação que repõe a quantidade de um determinado metabólito que foi exaurido, que foi depletado, que teve sua concentração, sua quantidade diminuída. Tá? Então, aqui nós temos uma reação anaplerótica muito interessante, muito importante, que é a conversão de piruvato a oxalacetato. Essa reação anaplerótica, né, de piruvato gerando oxalacetato é catalisada pela piruvato carboxilase. E se vocês se recordarem, se vocês forem pegar o material de estudo de vocês da gliconeogênese, vocês verão que a primeira reação da gliconeogênese é a conversão de piruvato a oxalacetato. Tá? E essa reação é extremamente importante. Ó, é uma reação de carboxilação. Piruvato, né, vai absorver esse carbono aqui, dando origem ao oxalacetato. E aí esse oxalacetato, olha, aqui é o oxalacetato, ele pode ser convertido em fosfenolpiruvato e depois ser utilizado, né, para a formação de glicose. Aqui nós temos quem? Né, assim, a via gliconeogênese, o piruvato, oxalacetato, fosfenolpiruvato e glicose. Isso é gliconeogênese, tá ok? Então, esse oxalacetato, ele pode ser tanto desviado do ciclo de Krebs, e aí ele vai diminuir o fluxo do ciclo de Krebs, porque com menos oxalacetato, menos condensação com acetil-CoA vai ser realizada, tá? Para formar o citrato e iniciar o ciclo de Krebs.
No entanto, o piruvato ele pode ser uma fonte de formação de oxalacetato para alimentar o ciclo de Krebs e aumentar a velocidade dele, mas isso vai depender de algumas condições fisiológicas para o organismo, que a gente vai ver mais na frente, tá? Isso é bem interessante. E o controle do ciclo de Krebs? O controle do ciclo de Krebs ele é muito simples, ele é muito fácil, e ele é basicamente controlado por alosteria. Como nós vimos nas aulas anteriores, né, um controle alostérico é um controle em que uma determinada molécula, um determinado intermediário metabólico, ele interage com a enzima, ele se liga à enzima, modifica a conformação tridimensional da enzima e, com isso, faz com que a enzima fique menos ativa, né, ela se torne inibida ou que ela fique mais ativa. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui ó, a etapa preparatória para o ciclo de Krebs, onde se converte piruvato a acetil-CoA, reação catalisada pelo complexo piruvato deshidrogenado. Né? O que inibe esse complexo? ATP, succinil-CoA, NADH e ácidos graxos. O que tudo isso aqui sinaliza? Que já tem muita energia na forma de ATP, já tem muito poder redutor que pode ser utilizado para síntese de energia. Succinil-CoA, tá? Aqui é o intermediário, né, que, quando em altas concentrações, sinaliza que já foi produzido muito na ADH, e ácidos graxos. Tá? Ácidos graxos demonstram o quê? Muito esqueleto, muitas moléculas, né, de esqueleto de carbono que podem ser utilizados para a produção de energia. Então, esses elementos aqui sinalizam para as células, né, para a mitocôndria, né, que é onde ocorre o Krebs, que a célula tem energia suficiente ou poder, né, redutor suficiente para gerar mais energia, ou ainda, esqueleto de carbono para a geração de energia. Quando se tem isso em excesso, isso pode interagir com a enzima e, consequentemente, inibe a enzima piruvato deshidrogenase. Por outro lado, a AMP, coenzima A, NAD+, e cálcio, podem ativar a piruvato deshidrogenase. Por que ativa a piruvato deshidrogenase? Porque elas sinalizam que tem baixo poder energético, tem baixo poder redutor, né? Aqui, ó, NAD+, tá? E cálcio e coenzima A, cálcio ele é liberado, né? Altas concentrações de cálcio mostram, né, que isso ocorre mais no tecido muscular, né? Porque o cálcio, quando aumenta a concentração de cálcio, é porque o tecido, né, as fibras musculares estão necessitando, né, de produzir energia para a contração muscular, sendo aí, nesse caso, uma contração muscular em que pede se produzir energia, né, por um metabolismo elevado. Bom, mas isso é a etapa preparatória. No ciclo de Krebs, são aquelas 3 enzimas que eu mostrei para vocês no slide anterior, que estavam marcadas, né, em vermelho, que são a citrato sintase, a isocitrato e a alfa-cetoglutarato deshidrogenase. Essas 3 enzimas, elas são controladas por quem? Por ATP, né, o NADH, ou esqueleto de carbono, que inibe essa enzima, a citrato sintase. No caso da isocitrato, ela é inibida por ATP, e no caso da alfa-cetoglutarato, ela é inibida por NADH. Em outras palavras, o ciclo de Krebs ele é inibido, tá? Ou por uma alta carga energética que a célula possua, que a célula tem, ou por uma alta quantidade de poder redutor que a célula anteriormente tenha produzido. Então, isso vai inibir as enzimas do ciclo de Krebs. Isso não quer dizer que o ciclo de Krebs pare. O ciclo de Krebs não para, porque nós estamos falando de células eucarióticas aeróbias, estamos falando de metabolismo aeróbio. Então, o ciclo de Krebs, a cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa nunca param. Se parar, a célula morre. E, consequentemente, né, o organismo, o animal ou o ser humano que possui, né, que realiza esse metabolismo. Tá? E o que inibe essa enzima? Olha lá, perdão, o que inibe nós acabamos de ver. O que atira? Baixa produção de energia, ADP, ou então cálcio.
tá? Que ativa para a produção de energia, né? No caso da contração muscular. Então, só para resumir o controle do ciclo de Krebs, ele é muito mais simples do que metabolismo glicogênio e metabolismo glicolítico, porque não existe aí um controle por modificação covalente, como nós vimos nas vias metabólicas anteriores. Né? O controle do ciclo de Krebs, ele é basicamente alostérico, por alosteria, e essa alosteria pode ser uma alosteria positiva ou negativa. Uma alosteria positiva vai ativar, vai aumentar o fluxo do ciclo de Krebs, né? Vai aumentar a velocidade do ciclo de Krebs. Se for um controle alostérico negativo, vai diminuir o fluxo, vai diminuir a velocidade do ciclo de Krebs. E o que aumenta e o que diminui a velocidade do ciclo de Krebs? O que aumenta a velocidade do ciclo de Krebs? É baixa carga energética, né? A ADP, tá? Isso faz com que as enzimas do ciclo de Krebs elas se ativem. E o que inibem as enzimas do ciclo de Krebs? Uma alta carga energética ou uma alta quantidade de poder redutor, ou ainda uma alta quantidade de esqueletos de carbono que podem aí sinalizar para a célula que já tem muita energia, já tem muito poder redutor, já tem muito esqueleto de carbono, e aí a célula não precisa realizar mais, né, manter uma grande velocidade no ciclo de Krebs de metabolismo energético, e aí pode frear um pouco, pode. Tá? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o ciclo de Krebs, uma via metabólica muito importante que eu falei para vocês, tá? Agora, em seguida, a gente vai ter uma outra aula, que é a aula de cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, para a gente fechar o metabolismo aeróbio das células que são responsáveis, que são capazes de realizar o metabolismo aeróbio. Não esquecendo que não são somente as células eucarióticas, né, células que nutrim, com uma compartimentalização intracelular, que realizam o metabolismo aeróbio. Nós sabemos que existem várias bactérias que são aeróbias, então elas não têm a mitocôndria, mas elas possuem as enzimas responsáveis pelo processo, né, pela via metabólica do ciclo de Krebs. Ok? Então é isso. Então aguardem a próxima aula aí para vocês fecharem e terem, né, consolidado, né, conseguirem consolidar todo o metabolismo energético das células.